A grande novidade dessa nova temporada de manifestações que estão acontecendo pelo Brasil é justamente a falta de paciência dos manifestantes, daqueles que protestam, com a imprensa, com a reportagem. Desde as manifestações antes do impeachment, que começaram inicialmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, com muita gente indo para a rua de forma espontânea, organizando-se através das redes sociais, que atacaram veículos de imprensa, jornalistas foram impedidos de fazerem a cobertura daquele protesto, daquela manifestação. Depois, os manifestos pró-impeachment, também com essa característica. Pela primeira vez nós vimos jornalistas da Globo, da Bandeirantes, da Record e de outras emissoras de grande porte, de rede nacional, se escondendo o que a gente chama de canopla, que é aquela marca que fica no microfone das emissoras e que sempre é uma característica, para mostrar a identidade daquele veículo de comunicação. E o que nós vimos e estamos vendo, inclusive nas últimas manifestações, essas em prol da educação e contra o presidente Bolsonaro, foi e ainda continua sendo a presença de um ódio muito grande pela imprensa. E alguns veículos de comunicação são escolhidos para cobrir esses eventos. São aqueles veículos de comunicação que compartilham do pensamento ideológico da maioria dos presentes ali no protesto, dos manifestantes. Se o veículo de comunicação é isento, ou procura ser isento, ou é ideologicamente contrário, manifestamente contrário, com comentaristas e apresentadores que fazem críticas contundentes àquela corrente ideológica, então o repórter é agredido. Veículos de comunicação tiveram carros incendiados, as portas da empresa pichadas, jogando lixo, ovo, sei lá, tinta vermelha. Fizeram de tudo. Mais recentemente, um repórter da Jovem Pan, a Rádio Jovem Pan, estava cobrindo o protesto de ontem na Avenida Paulista, em São Paulo. A Jovem Pan é uma emissora que fica ali na Avenida Paulista já há bastante tempo. Antiga Rádio Pan-Americana. Agora a Rádio Jovem Pan, além de transmitir o seu som em AM e FM, também transmite a programação pela internet, com imagens pelo Facebook, YouTube e outro, inclusive através de um aplicativo próprio que eles criaram. Então estava lá o Pingo nos Is, que é um programa apresentado por 3 comentaristas. Chamaram o repórter na Avenida Paulista, que estava cobrindo o protesto. O repórter começou a falar e quando ele começou a falar, ele começou a fazer uma interpretação do protesto. Ele disse que aquele evento foi exatamente nesse momento que ele foi agredido, quando ele estava dizendo que aquela manifestação, que era pela educação, estava reunindo os petistas e todos os partidos de esquerda em torno de uma reunificação para combater o presidente Bolsonaro. Na hora que ele estava dizendo isso, o sujeito passa e chama ele de fascista, de canalha, e começa a juntar gente. Alguns empurraram ele, outros gritaram que ele era um ladrão, um safado, um criminoso, xingaram de tudo, inclusive de adjetivos impublicáveis que acabaram sendo levados ao ar pela emissora, que continuou transmitindo ao vivo. De modo que o episódio de ontem, do dia 30, manifestos
pela educação e contra Bolsonaro se marcaram e foram marcados por essa agressão ao repórter, que teve que se esconder dentro de uma estação do metrô para manter a sua integridade física, já que ele levou alguns empurrões e quase umas bofetadas, além do xingamento moral. E por que manifestantes e ativistas políticos estão se comportando desta forma contra a imprensa? Essa é uma questão que deveria nos preocupar, nós como jornalistas, e nos impulsionar para uma autocrítica. É óbvio que, a priori, o que a Jovem Pan fez, através do seu diretor de jornalismo, foi encampar uma campanha contra esses manifestantes, xingando-os, inclusive, de trogloditas, agressores, burros, desprovidos de inteligência, porque estavam ali atrapalhando o livre trabalho da imprensa democrática. Essa é a reação inicial da Jovem Pan. Legítima, né? Realmente a Jovem Pan tem todo o direito e concessão pública para cobrir esses eventos. Entretanto, eu apelo novamente para uma autocrítica. Por que que os ativistas políticos dessa pós-modernidade caótica, de manifestos quase que semanais, aonde o povo vai às ruas, nós estamos até desacostumados a cobrir esse tipo de evento, agora estamos nos acostumando, né, a esse livre exercício da manifestação. É algo que era raro no Brasil, mas que depois da Primavera Árabe se espalhou por todo o mundo subdesenvolvido e também pelos países desenvolvidos. O poder nunca esteve tão acuado. E o que é o poder? O poder é o judiciário, é o parlamento, é o governo federal, o executivo, mas é também a imprensa, chamada de o quarto poder, até pelos seus próprios membros. A imprensa é vista pelos ativistas políticos como um mal desnecessário, porque alguns entendem, esses ativistas, que se o sujeito não está do meu lado, é meu inimigo. É um pensamento, digamos, maquiavélico, que tem a sua razão de ser, porque, na verdade, alguns jornalistas realmente são inimigos daquele pensamento político e se manifestam assim. Estamos num clima de pouquíssima tolerância, de pouquíssima ética na política, e me parece que isso só tem a se agravar. Os protestos estão ficando cada vez mais violentos e os jornalistas, os membros da imprensa, estão no alvo, estão se escondendo do povo, porque se aparecerem, levam pancada. É tanto que você já deve ter visto os jornalistas cobrindo os protestos de cima dos prédios, né? Filmando de cima, porque se estivesse lá no meio, apanharia, levaria pancada, seria agredido, não teria condições de realizar o seu relato jornalístico, a sua reportagem. No meio dessa intolerância política, cabe aos jornalistas analisarem se, ao fazerem cobertura de determinados eventos, estão realmente dando voz e vez a todo o pensamento político que está nas ruas, ou está cometendo o equívoco, e estamos todos cometendo o equívoco, de dar apenas atenção aos relatos oficiais chapa branca. Era o que eu tinha para hoje. Arquimedes de Castro, direto de Campina Grande.